Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso Educação Mediúnica. Nós vamos para a 7ª aula, Reunião Mediúnica. Então nós vamos assim dar início. Primeiramente, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, e a todas as equipes que sempre estão conosco quando a gente marca um horário, sabe? Esse horário certinho para a gente ir lá e já dar o começo dessas aulas, tá bom? Então, com certeza, os mentores nessa parte de educação mediúnica, esses cursos estarão aqui, Então, nós vamos assim, agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade maravilhosa, que a aula possa fluir na mais perfeita paz e harmonia. Que Deus possa abençoar a todos nós para esse início. Que assim seja, graças a Deus, tá? Então, nós vamos iniciarmos a 7ª aula, Reunião Mediúnica, Então, vamos lá o que vem a ser uma reunião mediúnica. Como se comportar numa reunião mediúnica, E assim sucessivamente. Para conhecer as coisas do mundo invisível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Ele fala sobre isso aqui. Então, vamos para a introdução. Allan Kardec utilizou-se das reuniões mediúnicas não só para receber instruções doutrinárias, mas também para assistir aos espíritos sofredores e àqueles transviados do bem. Na segunda parte de sua obra, O Céu e o Inferno, temos o relato de expressivo trabalho nesse sentido, onde ele habitualmente dialoga, orienta e ora em benefício dos espíritos necessitados. Na Revista Espírita, o codificador também se refere a vários trabalhos relativos a este assunto. Podemos ter reuniões mediúnicas com diversas finalidades: curas, efeitos físicos, desenvolvimento da mediunidade, evocações para mensagens ou estudos e etc. Estaremos estudando as reuniões mediúnicas destinadas ao auxílio de espíritos que sofrem ou que necessitam de um esclarecimento, que são conhecidas como reuniões de orientação ou de desobsessão. É importante salientar que nem todas as casas espíritas conduzem a reunião mediúnica de forma rigorosamente igual, Cada um vai ter seu modo de trabalho, as instruções daquela equipe que vem passar para aquela casa. Então, nenhuma casa é igualzinha à outra, muito diferente, tá? Devemos conhecer com detalhes qual o procedimento de cada casa utiliza na reunião antes de iniciarmos na tarefa. De uma maneira geral, todas as casas espíritas sérias seguem as diretrizes deixadas por Kardec. Com certeza. E mais também, quando a gente adentra para ser um trabalhador da casa, nós vamos fazer um tipo de um estágio, naqueles setores que a gente vai. Então, a gente vai fazer mais ou menos o tipo de estágio. Se você vai entrar numa reunião onde você já é médico, você já estuda, então você é convidado a ir para aquela reunião, então eles vão dizer para vocês: olha, senta, observa, entra em meditação, entra em equilíbrio, em oração e observa como que é a reunião, Então, cada reunião também é diferente. Então, ele vai começar a aprender como lidar nessas reuniões, tá certo? Então, vamos lá. Tipos de reuniões. Vamos ver os tipos de reuniões. Frívolas. Se compõe de pessoas que não veem senão o lado divertido das manifestações. Nessas reuniões, se perguntam banalidades, se pede aos espíritos a predição do futuro. Espíritos elevados não comparecem à reunião deste gênero. Eles são frequentados por espíritos levianos que se aproveitam da liberdade para se exibirem, Então, claramente que não vai ter um espírito superior nessa reunião, porque toda reunião séria, que a gente queira fazer um trabalho, são espíritos sérios, a gente também tem que estar ali,
fazer perguntas sérias, se tiver o intento de fazer alguma pergunta, não é verdade? Experimentais. Tem por objetivo a produção de manifestações físicas. Para muitos, é o espetáculo mais curioso que instrutivo. Para alguns, esse tipo de reunião constitui um poderoso meio de convicção, enquanto que outros, saem mais admirados que convencidos. Não é verdade, gente? De todo modo, elas levam à descoberta das leis que regem o mundo invisível, Então, é muito raro, ter. No começo, quando Kardec estava iniciando, sim, havia muito disso, porque logo que Kardec foi descobrir esses fenômenos, que estava acontecendo com as mesas girantes, as batidas, tudo que Kardec descobriu que realmente, um ser inanimado ali, que, uma madeira não ia ser tão inteligente assim. Então, havia realmente espíritos. Então, precisou muito, em alguns centros da época, precisou muito ter essas coisas físicas, para lembrar que os espíritos estavam ali. Hoje não, hoje nunca ouvi falar, deve ser raro, tá bom? Instrutivas, vamos lá, reuniões instrutivas. São aquelas em que se pode receber o verdadeiro ensino. Elas só ocorrem em certas condições. Os participantes devem estar em certas condições que estudaremos em detalhes mais à frente. Uma reunião séria só cogita de coisas úteis. De acordo com os interesses dos participantes, espíritos com objetivos semelhantes irão comparecer, Então, quando você começa a ter um grupo sério, a formar pessoas, médios sérios que estudem, que pesquisem, que vão a fundo, nós vamos ter também espíritos que também fazem esse trabalho, Por exemplo, o Centelha é um trabalho, iniciou com o Evangelho e com a ajuda também das terça-feira para a parte espiritual, Nós fazíamos um tipo de uma reunião em que a gente também dava acesso a esses espíritos para vir conversar, para doutrinar, para falar essas coisas com eles, para direcioná-los, E depois passamos a ter outros médios que começaram a trazer a cura, Iniciamos com a cura. Hoje temos a cura, temos o treinamento mediúnico, temos o trabalho de terça-feira totalmente diferente, com energias, com vibrações fortes para todos esses irmãos. Então, a gente também vai evoluindo, a gente vai modificando dentro de um grupo, de um contexto dentro de uma casa também, tá bom? Então, vamos lá. A reunião mediúnica. Entendemos por grupo mediúnico a associação de pessoas que têm conhecimento da doutrina e que pretende se dedicar ao estudo da fenomenologia medianímica e, simultaneamente, praticar a excelente lição do próprio Espiritismo, que é a caridade. Diretrizes de segurança no livro de Valdo Pereira Franco e Raul Teixeira, Uma reunião mediúnica não é um trabalho unilateral, ao contrário, significa a participação conjugada dos encarnados e dos benfeitores espirituais. O rendimento da reunião, portanto, depende do trabalho, tanto de como de um e do outro, certo? Não podemos jogar toda a responsabilidade apenas para a equipe espiritual, mas, sobretudo, para o labor de nossos companheiros encarnados, tá? Sendo a reunião um ser coletivo, como afirma Kardec, entende-se que os membros da equipe têm responsabilidades e funções gerais e específicas, das quais todos precisam estar cientes para garantir o êxito da tarefa, Então, a gente vai formar um grupo que vai dar aula, A gente vai formar ali os professores, os educadores que vão ministrar aquelas aulas. Depois a gente vai formar a administração, que é gasto dentro da casa, Que tem que fazer um montão de coisa. Depois a gente vai formar o colegiado de médios, Que são aqueles médicos que vão trabalhar em determinados trabalhos. E assim sucessivamente. Então, vai começando a ter umas diretrizes esse grupo, tá? Os objetivos de um grupo. Exercício da humanidade de forma saudável e segura. Garantir segurança e seriedade da manifestação de espíritos que sofrem ou que fazem sofrer. Incentivar e promover a capacidade continuada dos encarnados, integrantes da equipe. Exercitar a humildade,
a fraternidade e a solidariedade. Cooperar com os benfeitores espirituais, né? Então, sendo objetivos essas 5 tarefas, essas 5 formas que a gente deve agir, né? Praticar de forma segura, né? Saudável e segura, garantir que seja uma reunião séria, né? Para acolher aqueles que sofrem, né? Incentivar os outros novos integrantes que estão adentrando, né? Para formar uma equipe. Nós temos que exercitar a humildade, a fraternidade e a solidariedade. Então, tem sempre algo no grupo que nós vamos nos dedicar. Os centelhas, por exemplo, se dedica também aos enxovais, para os bebês. Fazemos enxovais há mais ou menos quase uns 14, 15 anos. E entregamos esses enxovaizinhos, né? Eu costuro também, eu faço as roupinhas, a Neuza corta, às vezes a Neuza também costura. Compramos manta, a Neuza compra cobertor, a gente transforma em 4 cobertorzinhos, essas mantas que são mais baratas. Então forma 4 cobertorzinhos. E assim sucessivamente, vamos fazendo as roupinhas, vamos comprando toalha, comprando fralda. E formamos assim, ganhamos muito, né? De doação às roupinhas. E formamos o enxoval para ser entregue. Então, gera-se tudo isso. A gente tem que trabalhar dessa forma, né? Também na solidariedade. Um golinho de água. E se alguém está precisando, se alguém está necessitando uma cesta básica, você reúne todos também para que possa cada um trazer um alimento e formar uma cesta básica, né? Também, né? Então, são as coisas que a gente tem, os objetivos, né? Dentro de um grupo espírita. Característica das reuniões sérias: perfeita comunhão de sentimento, cordialidade recíproca entre os membros, né? A gente tenta, né? A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Todos têm que pensar e agir da mesma forma, né? Num contexto de chegar ao meio termo e fazermos as coisas. União em torno de um único desejo, você instruírem e se melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos. O estudo é essencial dentro de um grupo, para a gente abrir a nossa mente, para a gente aprender mais, né? A gente não aprende tudo, porque para aprender tudo vai muito tempo. Então, a gente aprende os básicos dos básicos, mas que também a gente pode nos dar a oportunidade de ir estudando e aprendendo, tá bom? Recolhimento e silêncio respeitoso. União de todos pelo pensamento. Isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia e de vaidade. Predominando a necessidade de ser útil, né, gente? Integrar os participantes da atividade mediúnica na instituição espírita onde atuam, né? Então, a gente trazer mais pessoas que queiram nos abraçar a causa, né? Não é verdade? No livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, temos que se ocorre em uma reunião mediúnica. Prática sem evangelho, o resultado é apenas um fenômeno sem amor. Então tem que ter o evangelho, né? Prática sem a doutrina espírita, o resultado é apenas um fenômeno sem esclarecimento. Pode haver o fenômeno espírita? Pode, em qualquer lugar. Mas tem que haver o estudo, gente, para que nós possamos estar sempre com espíritos mais elevados, né? Prática com o espiritismo e sem o evangelho, ou a prática com o evangelho e sem o espiritismo, o resultado é a realização incompleta, não é verdade? Só na prática com o evangelho e com o espiritismo alcançamos o penhor de vitória espiritual e a valorização dos talentos divinos. É ali onde a gente vai, né, nos desenvolver, aonde outros irmãos vão se desenvolver e vão vindo todo aquele intelecto, vão vindo todas experiências, né? E vai somando dentro de um grupo, tá bom? Participantes da reunião mediúnica. O dirigente, né, o responsável pela realização da tarefa no plano físico, tem que sempre ter um dirigente. Orientador, esclarecedor, dialogador, alguém que vai conversar com os espíritos.
responsável pelo diálogo e orientação aos espíritos que vieram na reunião. Em alguns lugares, este participante é conhecido também por doutrinador, mas existe muita controvérsia quanto ao uso deste termo. Ao orientar, estaríamos doutrinando, né, gente? Porque doutrinar mesmo, quem doutrina são as equipes espirituais, a gente só orienta, não é verdade? A gente ainda não estamos preparados para esse cabedal, né, de conversar com eles, falar com eles, né? O médium, né, importante, recebe as comunicações de espíritos que vieram a se manifestar. Participando do plano espiritual, André Luiz em seus livros nos mostra o preparo e a organização do plano espiritual para que a tarefa possa atingir seus objetivos. Sem um plano espiritual, não há, né? Temos diversos cooperadores da espiritualidade para o preparo do local. Preparo dos comunicantes, auxílio aos médios, orientadores e dirigentes do plano físico, e também temos um dirigente espiritual, verdadeiro coordenador de tarefa. Por que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente vem cansado, esgotado, né, do serviço, ou não tivemos um dia muito bom. A gente vai chegar e às vezes não fala com o dirigente, ou chegou atrasada, esbaforida. Quem vai nos dar esse equilíbrio são as equipes espirituais, entendeu? Vão nos colocar no prumo. E muitas vezes eles até te desligam para você nem participar direito da reunião, já que você veio tão desequilibrada, tá bom? Então vamos lá, a característica dos participantes. Normalmente o grupo que constitui uma reunião mediúnica é constituído por um dirigente, alguns médios e alguns orientadores ou dialogadores. É importante salientar que nem todas as casas espíritas conduzem a reunião de forma rigorosamente igual. Devemos conhecer com detalhes qual o procedimento de cada casa utiliza na reunião antes de iniciarmos a tarefa. De uma maneira geral, todas as casas espíritas sérias seguem as diretrizes deixadas por Kardec, com certeza, né? De acordo com a tarefa, cada integrante deve procurar desenvolver as qualidades necessárias para que ela seja conduzida de maneira eficaz, mas de forma geral. Todos integrantes devem, vamos lá, conduzir-se com respeitabilidade durante as manifestações dos espíritos. É relevante que todos os participantes da reunião possuam base doutrinária espírita relacionada às atividades mediúnicas, né, gente? Então a pessoa vai adentrar na casa, ela tem mais ou menos uma noção, mas ela vai ter que começar a participar das aulas. Participando das aulas, depois ela vai passar pela coordenação dos espíritos que vai dizer sim ou não, né? Que às vezes ela precisa até de um tratamento, não é verdade? Revelar esforço de combate às suas imperfeições. Cada um tem que ir se lapidando, né? Oferecer condições para dedicar-se com afinco à tarefa. Aqui não é uma brincadeira, né? Uma coisa séria, que eu vou quando eu posso. Não, então nem vá, né? Equilíbrio emocional, assiduidade e compromisso com a tarefa. Controle das emissões mentais, dos sentimentos e das ações inferiores por efeito da vontade sabiamente administrada. Aperfeiçoamento do conhecimento espírita pela participação em cursos, encontros, seminários e estudo de obras espíritas, que é muito importante, né? O primeiro livro, né, que é importante, é o Livro dos Espíritos, é a base da doutrina espírita, tá bom? Adoção do hábito da oração e da meditação, né? Integração e serviço de auxílio ao próximo, fazer algo, né, que possa estar auxiliando. Empenho em combate às suas imperfeições, cortar nossas arestas, nos melhorarmos realmente, né? Abster-se de qualquer vício, verdade. Considerar as normas e critérios de ingresso à reunião mediúnica na instituição espírita. Controle, educação sobre as suas emoções, né? Disciplina da casa, etc. Prática do evangelho no lar. Revela a disposição para estudar de forma contínua e sistematizada.
obra espírita que lhe auxilie a realização da tarefa, né, gente? Então vamos lá. Dando a continuidade aqui, o que o médium devem estar capacitados, os médios devem estar capacitados para a tarefa, concluindo os estudos e cursos necessários para isso de acordo com as normas de cada casa. O mesmo é válido para o dirigente e para os orientadores, né, gente? Não é só os médios, não, né? A tarefa é para todos, tá bom? Mais um golinho de água. A garganta vai ficando seca, né? Vamos lá. Manter sigilo em relação ao conteúdo da comunicação mediúnica. Não sai falando, né, gente? Eu tive uma reunião mediúnica, aconteceu isso, aquilo. Não, gente, o que aconteceu ali aconteceu, tá? Ficou por ali mesmo. Tá certo? Não tem que estar comentando. A não ser que houve alguma coisa e se comenta-se entre o grupo. Assim que termina a reunião, tá certo? Cultivar a fé e amor em Deus, em Jesus e nos seus mensageiros. É verdade? Dar a continuidade. A gente vai ter que ter cuidados com a harmonização do ambiente. Para que a reunião mediúnica atinja os seus objetivos, todos os participantes devem ter consciência do respeito e concentração necessárias, mantendo sempre um padrão positivo e equilibrado de pensamentos e vibrações. Gente, deixa os nossos problemas lá fora. Adentramos, nós vamos nos mostrarmos ali presentes, sem nada lá de fora, sem nada do nosso pensamento, né? Para dar início à reunião. Devemos então evitar qualquer conversa não relacionada à reunião, evitando discussões, críticas, apontamentos irônicos e etc. Tá? Após o término da reunião, devemos continuar mantendo a atitude respeitosa, evitando comentários desnecessários sobre os médios, espíritos comunicantes ou manifestações ocorridas, a não ser que aquilo seja útil para o aprendizado. Não tem necessidade. Etapas da reunião mediúnica. Como foi dito anteriormente, cada casa espírita tem suas regras a respeito de como deve ocorrer a reunião mediúnica. Por exemplo, quanto ao número máximo e mínimo de participantes, tempo de duração, formas de como deve ser conduzida a orientação e etc. Periodicamente, a equipe responsável pela área espiritual de cada casa se reúne, podendo modificar alguns detalhes quanto à forma de como a reunião mediúnica é conduzida. Por isso é importante sempre estar atento às normas vigentes da casa espírita. Estas pequenas modificações ocorrem sempre com o objetivo de melhorar o desempenho. Então, é sempre renovação, né? Atualmente, as reuniões do centro, aqui, porque é da apostila de lá, né? Centro Espírita Nosso Lar, tem no mínimo de 6 participantes e no máximo de 14 participantes. E a duração de 90 minutos dividido da seguinte forma. Aqui é como é conduzido lá. 20 minutos para estudo do livro pelo grupo, né? Sempre lemos algo para que a gente comece uma reunião. Dentro da relação estipulada pela área espiritual. 5 minutos para a leitura dos livros dos Espíritos, que é importantíssimo. 5 minutos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E 60 minutos para prece inicial, atendimento aos espíritos, vibrações e prece final, tá? O dirigente é responsável pela prece inicial. Indica qualquer orientador, irá conversar com cada espírito comunicante e ao final ele indica quais participantes do grupo irão fazer as vibrações e a prece final. A prece inicial é um pedido de proteção e amparo dirigido à espiritualidade maior. Não deve ser longa, mas simples, espontânea e sincera, voltada para os objetivos propostos. A vibração é um ato de doação, de amor, no qual todos os participantes unem os seus sentimentos em um único propósito
de envolver os irmãos necessitados em energias e refazimento, dirigimos nossa vibração para um máximo de 3 grupos necessitados diferentes, para que a vibração não seja longa e acabe ocorrendo a perda da concentração. Não deve terminar com uma prece final, né? A prece final é o agradecimento dirigido à espiritualidade maior pelo amparo, lições recebidas, amor e paciência recebidos, como a prece inicial não deve ser longa. Emmanuel, em O Consolador, o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente, né? E trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros devotados ao bem e à verdade. Emmanuel em Pensamento e Vida. Aqui nós vamos ler mais um trechinho. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitida em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunica os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação, sem dúvida, né? Então, todo esse contexto, esse texto que foi tirado de Livro dos Médios, por Allan Kardec, do Franciscano Xavier, Obsessão e Desobsessão, de André Luiz, Divisão da Assistência Espiritual do Conselho Doutrinário do Centro Espírita, também foi colocado ali, e a apostila Orientação dos Espíritos, né? Então, a lição, que encerrei aqui, a 7ª lição, depois a gente vai entrar para a 8ª lição, fala sobre a reunião mediúnica e o que acontece realmente numa reunião mediúnica e o que nós podemos estar fazendo, o que é tão importante, né? Então, todos os trabalhadores que estão ali, nos reunimos na segunda-feira, alguns que podem estar presentes, a gente se reúne para fazer, nos centelhas, o treinamento mediúnico. O que acontece com esse treinamento mediúnico? Esse treinamento mediúnico faz com que nós começamos a aprender, junto com todos os irmãos ali presentes, a lidar melhor com a nossa mediunidade, a entender a nossa mediunidade e nos equilibrarmos. Então, eles nos equilibram e nos passam a confiança de que estamos no caminho certo, estamos no rumo certo, né? Então, o quão é importante o treinamento mediúnico. Tá. Na terça-feira, é um trabalho que também faz parte de uma reunião mediúnica. É um trabalho onde nós vamos trabalhar com os espíritos que estão sendo resgatados, os espíritos que acabaram de falecer, os espíritos que estão indo para a pátria espiritual, estavam perdidos e acharam. E ali a gente vai emanar. Antes a gente recebia esses irmãos, mas agora a gente está emanando muita luz, muita paz e direcionando eles aos canais para irem às colônias, né? O portal, os portais, né? Então, como é tão importante, nós sabemos a tarefa da casa onde a gente está, não é verdade? Na quarta-feira, a gente se dedica aos estudos, um ponto importantíssimo. Sem os estudos, nós vamos ficar sem o alicerce, né? Estudando, reavaliando e vamos dar a continuidade, porque a doutrina espírita, uma coisa que ela tem é bibliotecas enormes.
são palestrantes divinos, falando de muitas coisas dentro da doutrina espírita e o que podemos aprender, né? Então, tem muita coisa para aprender, muito, 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 né? Ler bons livros, livro dos espíritos, livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, são muitos livros para se lerem, né? Então é isso, gente, uma reunião mediúnica, ela é a base da confiança do espírito, do comprometimento que esses médiuns têm, né? Com a parte espiritual, todo um alicerce ele nos dá. E chegamos na quinta-feira, que também é um trabalho de cura, onde todos os médicos estão ali trabalhando, exercitando, né? Lá fora, falando sobre o Evangelho, batendo papo, cantando, e mesmo depois todos vão estar, né, equilibrados, todos podem estar, né? Então, nós vamos estudar, abrir os nossos horizontes, abrir a nossa mente para o novo, né? Então, é isso. Então, dentro, né, da doutrina, há toda uma reunião, não é verdade? E a gente tem tudo dentro da doutrina que nos pode dar todo esse alicerce, que nos pode oferecer muita coisa maravilhosa para que a gente possa dar o prosseguimento da nossa evolução espiritual aqui no planeta Terra, tá bem? Então, gente, se vocês gostaram da aula, eu peço a vocês que estão iniciando esse curso, que façam um resumo da aula que assistiu, né? Um resumo pequenininho, eu gostei, porque eu vou saber que realmente assistiu. Depois que é entregue esse caderno, nós vamos avaliar, né? E vocês passarão para o novo estágio, ganharão um certificado, né? Mas, gente, precisamos dar continuidade a esses estudos e é desta forma, tá certo? E que todos tenham compreensão, né? E vamos estudar, não é verdade? A próxima aula é a 8ª aula, que vai falar sobre a perda e suspensão da mediunidade, um tema muito importante também, né? O porquê que a gente acaba perdendo, né, a mediunidade. Então, vocês vão ter muito, muito, muito ainda que aprender, tá bom? Então, fiquem na paz de Deus, nosso amado Mestre de Nossa Memória Santíssima, e que a gente possa estar assim ligados, né? Mesmo à distância, mas ligados. Que a paz de Deus, nosso Mestre Jesus, esteja com todos vocês. Boa noite.